a voz de Jesus? Será que nós temos seguido a voz do bom pastor? Será que nós temos procurado ter intimidade com Deus de tal maneira que nós possamos reconhecer a voz do nosso pastor? E como ovelhas do bom pastor, temos seguido as orientações do Senhor? 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Abra sua mãozinha assim comigo, assim, ó. Faz assim com a mãozinha, fala assim: eu estou nas mãos do bom pastor, e nada nem ninguém me arrebatará das mãos de Jesus. Amém? Isso não passa segurança para você, querido? Então você não precisa ficar com medo. Será que eu tropecei aqui no pecado, perdi a salvação? Não, irmão. Se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus, é claro que você não vai ficar numa vida de pecado cíclico e contínuo, não. Você é pecador, às vezes vai tropeçar no pecado, mas pela graça de Deus você vai se levantar em Deus, se arrepender, abandonar aquela prática maligna, equivocada, abominável, e vai continuar firme e forte nessa posição graciosa de Deus, que é a salvação. Por quê? Porque você tem ouvido a voz do bom pastor, e porque você tem procurado ao longo da sua vida seguir a voz do mestre. Tem um outro trecho tremendo que eu acho tremendo, Lucas 17, versículo 2, a Bíblia diz: e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Quem conhece o Pai, quem conhece o Filho, tem do Pai e do Filho, no poder do Espírito Santo, esse posicionamento gracioso de salvação. Por quê? Porque nós conhecemos o bom pastor, porque nós conhecemos e distinguimos a voz do Mestre, e porque nós seguimos a orientação de Jesus através da sua voz, mas também através da sua palavra, que é o filtro das vozes que falam no nosso interior. Então, algumas coisas que eu quero começar a pontuar para vocês. Como é que eu posso ouvir o Espírito Santo? Muitos pensam que ouvir a voz de Deus é para poucos. Muitos pensam que só os iluminados podem ouvir a voz de Deus. Só os profetas, só os videntes, só os megas pastores. Não, querido, os obreiros, os missionários, não. Qualquer cristão cheio do Espírito Santo, que busca intimidade com Deus, pode ouvir a voz de Jesus. Amém? Quantos aqui já ouviram a voz de Jesus? Deus pode usar um pregador para falar com você. Quantas e quantas vezes Deus já falou comigo através de pregadores? Deus pode usar a nossa consciência para falar conosco e nos livrar de tantos embaraços dessa vida. Deus pode falar conosco através da natureza criada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Deus pode usar irmãos preciosos, cheios do Espírito Santo, profetas ou não, pastores, mestres. Deus pode usar quem Ele quiser, até uma criança Deus pode usar para falar ao nosso coração. Mas como é que estão os nossos ouvidos espirituais? Será que temos ouvido a voz do Mestre? E mais do que isso, será que o Mestre nos conhece? Será que nós temos seguido a orientação de Jesus? É isso que nós vamos aprender. Muitos se sentem às vezes inferiores, incapazes de ouvir a voz de Deus. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que é possível ouvir a voz do bom pastor. Amém? Glória a Deus. Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a voz dele e as seguem. Se você é ovelha do Senhor, essa promessa pode ser sua. Tome posse, busque ouvir a voz de Deus. Na nova aliança, no Novo Testamento, através do sangue de Jesus, Deus tira o coração de pedra e nos dá um novo coração. Um coração novo, um coração semelhante ao coração do Mestre. Um coração segundo o coração de Deus. Precisamos dar crédito ao Espírito Santo na nossa vida. Precisamos entregar o timão do navio da nossa vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
porque Ele nos dá a sua direção. Precisamos nos render à sua direção. O Espírito Santo produz em nosso coração desejos profundos, desejos santos, direção certeira, sonhos poderosos de Deus. Quantas vezes Deus já colocou um sonho no teu coração e Ele foi lá e realizou? Quem aqui já teve sonhos realizados por Deus? Né? Às vezes uma casa que você gostaria, um carro, às vezes uma pessoa com quem você se casou, um filho, gerar um filho, tudo isso são sonhos que vão se concretizando na medida em que nós caminhamos com o Senhor. E como é bom caminharmos com o Senhor. O Espírito Santo produz em nosso coração desejos profundos, direção certeira, pela palavra. Porque se você tem uma aliança com o Senhor, se você nasceu de novo, o seu coração, buscando a Deus, está conectado com o coração de Deus, e a direção será certeira e os sonhos serão poderosos. Coloca para nós Filipenses 2:13. Esse versículo eu memorizei, e todo o tempo eu gosto de lembrá-lo. Olha só o que diz Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é que coloca o desejo santo, correto, lícito, ético e moral, é claro, não desejos pecaminosos, não desejos equivocados, não desejos que joguem para longe de Deus, mas desejos santos, desejos honestos, desejos sinceros, desejos que sejam éticos, desejos que estejam à luz da palavra correta. Quem é que coloca esses desejos no coração da gente? O Senhor. E quem é que nos capacita nele, pelo poder dele, de realizar esses desejos? Também o Senhor, pelo Espírito Santo. Amém? E tudo isso é segundo a sua boa vontade. E nós sabemos lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos falar junto? Boa, perfeita e agradável. Não precisa perguntar para Deus: Senhor, será que o Senhor tem um sonho bom para mim? É claro que tem. Se o teu sonho estiver de acordo, alinhado com o céu, segundo a vontade de Deus, esse sonho que Deus colocou no teu coração, Deus vai realizar. Amém? Que o sonho de Deus é bom, é perfeito para você, e ele é bom, perfeito e agradável. Vai agradar, vai realizar o teu coração, mas também vai agradar e realizar o coração de Deus. Quando você dá um presente para alguém que você ama, aquela pessoa fica feliz com o presente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas você também fica feliz por ter presenteado aquela pessoa. Dar presente é uma das 5 linguagens de amor. Dar presentes. Todo mundo aqui gosta de ganhar presente e de dar presentes. Amém? Tem gente que gosta mais de dar presente do que receber. Geralmente quem gosta de dar presente é porque gosta também de receber presente. É a sua linguagem de amor. E tudo isso que Deus quer fazer conosco é isso: dar sonhos, colocar desejos no nosso coração, realizar coisas maravilhosas, porque Ele fica feliz com as suas bênçãos conosco, e nós ficamos felizes em sermos abençoados e tomarmos posse das promessas e das bênçãos de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então isso é lindo, gente. Deus fala conosco, Deus coloca em nós o seu querer. Fala comigo: Deus coloca em mim os seus desejos santos. Abra comigo 1 Coríntios 2:9. Esse aqui é o versículo da minha vida. 1 Coríntios 2:9, eu sei de cor também, memorizei. É importantíssimo você memorizar. Aquele dia que você estiver baqueado, aquele dia que você estiver tristinho, aquele dia que você estiver de bad, meio deprê, memorize e fale esse versículo. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual é a única missão minha e sua?
Amar a Deus. Aí vem a sigla café. Com todo o nosso coração, C de café. Com toda a nossa alma, A de alma. Com toda a nossa força, o F de força. E com todo o nosso entendimento. A sigla, coração, alma, força, entendimento, café. Quem é que gosta de café aqui? Gente, eu sou fã de café. Eu até já estou vendo uma cafeteira nova, automatizada aqui para a igreja. Estou pesquisando. Você vai chegar aqui, só vai apertar o botãozinho. A Beth vai ficar mais tranquila ainda. Só vai repor a água e os grãos. Irmãos, nós temos que sonhar, gente. É um dos sonhos que eu tenho para essa igreja. A gente tem uma cafeteira que é automática. Só vai chegar, botar o copinho, apertar o botãozinho. Imagina que maravilha. Amar a Deus é isso, gente, é ter sonhos. Amar com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas em primeiro lugar, amar a Deus. Quando você ama a Deus, gente, Deus vai fazer coisas lindas com você, coisas extraordinárias com você. Não é que você não vá ter luta, tribulação, dificuldade, problema, sofrimento. Sim, tudo isso acontece, nós somos humanos. E como seres humanos, às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, problemas, tentações, provações, tribulações. Mas em Cristo nós vamos vencer todos eles, porque a graça de Deus nos capacita. Amém? Se Deus te coloca numa situação difícil, Deus vai te dar graça de superar e vencer essa situação no nome de Jesus. Você só não pode abandonar Deus. Quando você fica longe de Deus, aí os pecados, a sujeira, o mundo, a angústia, a tristeza, o sofrimento, vai engolir você. Mas se você estiver com Deus, você vai passar por situações delicadas, difíceis, mas você, com a graça de Deus, você vai vencer. Amém? Fala comigo, eu vou vencer. Uma vez um missionário americano ficou horrorizado. Ele foi no Vietnã, estava pregando o evangelho no meio da rua. De repente ele achou um cara que estava tatuado no peito dele. Nasci para perder. Born to lose. Em inglês ainda estava escrito. Tatuado no coração do cara. Aí naquela hora o missionário levou ele a Cristo, né? Falou de Jesus para ele. Agora imagina, o cara tinha tanta, né, angústia, tribulação, tristeza, que ele foi capaz de tatuar esse sentimento no peito dele. Querido, eu e você, no nosso coração está tatuado. Nós nascemos para vencer. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, eu nasci para vencer. Amém? Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, por aquele que venceu e vai me dar a vitória em nome de Jesus. Então, abra comigo também Isaías 64:4. Isaías, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Isaías, cadê? Isaías 64:4. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Será que você pode dar um glória a Deus, gente? Fala comigo, Deus trabalha na minha vida, se eu esperar no Senhor. A questão é essa, será que nós temos esperado no Senhor? Ou nós temos metido os pés pelas mãos, temos colocado a carroça na frente dos bois, temos querido fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa cachola, a nossa mente, que é finita, que é falha? Ou temos esperado a direção do Senhor, temos esperado no Senhor, compreendendo e crendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Você precisa aprender a esperar no Senhor. Não te precipita, não seja um Pedrão.
O apóstolo Pedro, o problema dele era isso, ele era precipitado, ele era afoito, ele falava besteira às vezes, porque ele ia no ímpeto. Você não pode ser uma pessoa assim, almática, impetuosa, que faz para depois pensar, não. Você precisa aprender a esperar no Senhor. Quem quer aprender aqui a esperar no Senhor? Agora a pergunta, é fácil esperar no Senhor? Ixi, pastor, aí pegou. Não é fácil. Porque o Senhor não age igual micro-ondas, né? Você coloca um Nissin miojo ali com água, 3 minutinhos. Agora, né, tem o air fry, né? Bota as batatas fritas, bota, vai lá fazer outra coisa. Feita as batatinhas, tudo pronto. Não. Existe um tempo de Deus e existe um modo de Deus operar. Deus tem um tempo que é diferente do nosso tempo, Deus tem um modo de agir diferente do nosso agir. Temos que aprender a esperar no Senhor. Então, esses 2 versículos nos ensinam que é para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Mas também a Bíblia nos diz aqui em Isaías 64:4, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Se você quer ver Deus trabalhando por você, querido, aprenda a esperar em Deus. Então, todos os dias nós podemos orar a Deus para que Deus coloque os seus desejos em nós, o nosso coração em alinhamento com o céu. Desejos do nosso coração em alinhamento com a palavra de Deus, a vontade de Deus será para nós, gente. Fala comigo, desejos santos no meu coração, mas a palavra de Deus é a vontade de Deus para mim. Ou seja, se você orar para ter mais tempo com Deus, será que Deus não vai te dar esse tempo? É claro que vai. Se você orar para ter mais tempo para investir na família, Deus vai trabalhar a seu favor. Se você orar para poder investir mais em sabedoria, Deus vai derramar sabedoria para você. Se você orar e pedir ao Senhor e se consagrar mais em jejum, você acha que Deus não vai querer isso de você? É claro que sim, gente. Desejos santos, desejos lícitos, desejo de casar, desejo de namorar, desejo de ter uma pessoa de Deus para a sua vida, desejo de um determinado trabalho, uma porta de emprego, um negócio, empreender num novo ramo. Sim, Deus coloca desejos no nosso coração. E se estiverem alinhados com a palavra de Deus, é a vontade de Deus para mim e para você. Já os desejos da carne são diferentes, são contrários. Romanos 8:8. Olha só, desejos da carne que são contrários à palavra, jamais vão satisfazer você. Você fica um buraco sem fundo, uma sacola arrebentada embaixo. Você nunca se satisfaz, olha só. Romanos 8:8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Carne aqui é a inclinação ao pecado, a inclinação para o mal, fazer qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Mas vós estáis no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Se você só vive na carne, irmão, às vezes, provavelmente você que está me assistindo pela internet, lá também, talvez você nunca tenha nascido de novo. Eu tenho que te falar a verdade. Tem muita gente que vai nas igrejas, né? Às vezes até faz encontros, vai em seminários, vai em conferências, mas continuam na carne. Vocês jamais vão poder agradar a Deus e vocês jamais vão satisfazer essa alma faminta, esse corpo desejante. Mas se vocês andarem no Espírito, vocês serão plenos, completos,
cheios, abundantes, transbordantes, abençoados, cheios da graça e da glória de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Quem quer ser cheio de Deus aí, dá um glória a Deus. Então, para nós terminarmos, agora vamos para a parte prática. Já trouxe todo o embasamento bíblico para aquilo que nós estamos falando. Como saber se a voz interior que eu estou ouvindo vem de Deus? Vou repetir, como saber que a voz que eu estou ouvindo vem de Deus? Lembrando que existem 3 fontes de poder: a alma humana, os poderes demoníacos das trevas, diabo e seus demônios, e a terceira fonte de poder é o Espírito Santo de Deus. É interessante que 2 são ruins, 1 é bom. E nós precisamos discernir essas 3 fontes de poder. Será que isso vem da minha alma? E nós temos que lembrar que a nossa alma é afetada pelo pecado. A nossa alma, se não estiver conectada com o Espírito de Deus, ela vai nos levar de mal a pior. A nossa alma tem poder, sim, mas se eu potencializar essa alma, quem está potencializando essa alma para o mal são os demônios. Então, pelo menos 2 fontes de poder podem me levar a tropeçar, a cair e me lascar todo, me ferir, me arrebentar. Mas existe uma fonte puríssima, uma fonte inesgotável, uma fonte que fala o tempo todo conosco, que é a voz de Deus. Uma vez o Azaf Borba estava lá em Foz do Iguaçu, e aí ele estava adorando a Deus na frente das cataratas do Iguaçu, e o Espírito Santo falou com ele: Azaf, está vendo esse volume enorme de água caindo e jorrando, rio abaixo? A minha voz, diz lá em Apocalipse, é como a voz das muitas águas. Gente, por hora lá são milhões e milhões de metros cúbicos de água. Quem já foi lá em Foz do Iguaçu? Levanta a mão. Quem não foi ainda? Levanta a mão. Vá lá um dia conhecer, gente. É coisa lindíssima. É uma das maiores belezas naturais do nosso país. Está entre as 7 maravilhas do mundo. E o Espírito Santo falou a Azaf Borba o seguinte: lembre-se, a minha voz está falando o tempo todo com vocês, seres humanos. É vocês que não param para me ouvir. Fala comigo. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Ou seja, o tempo todo, Deus está falando. É nós, muitas vezes, que não paramos para ouvir a voz de Deus. Sabe quando você sai de um lugar, de repente você vê um mendigo ali, morrendo de fome, e de repente vem uma voz no seu interior e fala: compra uma marmita para ele. E você vai lá na padaria, pede uma marmita e entrega na mão dele. O mendigo fica feliz, mas você fica mais feliz ainda. Sim ou não? Porque você ouviu a voz do mestre, do bom pastor, e seguiu a voz do Senhor. Você fica mais feliz do que aquele que recebeu a bênção. É assim, gente. Só estou dando um exemplo aqui. Pode ser outras coisas. Pode ser um abraço no filho, pedir perdão para uma esposa. Pode ser qualquer coisa, gente. Que o Espírito Santo falar ao teu interior, que esteja em alinhamento com a palavra de Deus, e você vai falar: o Senhor falou comigo, eu vou obedecer. Deus pode usar o teu esposo, Deus pode usar a tua esposa, Deus pode usar um filho para falar com você, Deus pode usar um parente, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar até uma mula. Como Deus tentou falar com Balaão. Tem gente que é pior do que uma mula. Não escuta a voz de Deus nem através de uma mula, é mais jegue que a mula. Como saber se a voz interior vem de Deus? Primeiro, o teste da proclamação. Teste da proclamação. Mas pastor, o que é isso? O que é esse teste da proclamação? Você vai fazer a seguinte pergunta: será que Deus declarou que isso é errado na palavra? Se Deus já proclamou, por isso o teste da proclamação, na sua palavra, que isso é errado,
É o primeiro filtro que você tem que ter. Precisamos saber o que a Bíblia diz, por isso nós temos que ler a Bíblia. Precisamos ter essa bússola, que é a palavra de Deus, a bússola do crente, o filtro das nossas ações. Quando você vai tomar café, você coloca o pó, você coloca um filtro e joga água quente. Sim ou não? Se você pegar a borra do café, jogar num copo e tentar beber, o que vai acontecer, gente? Vai ficar horrível. Sim ou não? Você não consegue tomar café com a borra ali no meio. Mas se você botar no filtro, vai cair o cafezinho gostoso e você vai tomar só aquilo que passou pelo filtro. O que é o filtro do crente? O filtro das nossas ações, o filtro dos nossos pensamentos, o filtro das nossas atitudes. A palavra de Deus. Se é errado na Bíblia, se Deus já declarou na sua palavra que é errado, não faça. Segundo teste, irmãos, o teste do princípio. Ou seja, isso é proibido na Bíblia como princípio. Cristãos maduros vivem por princípios e valores do reino de Deus. Não por emoção, não por sentimento, mas por princípios. Por exemplo, jogos de azar, gente. Não tem isso na Bíblia. Não existia loteria naquela época. Não existia Mega Sena. Mas quando você vai um jogo de azar, isso quebra princípios da palavra de Deus. O princípio da justiça. Porque numa loteria só um ou dois se dão bem, o resto todo mundo se ferra e perde dinheiro. Eu te pergunto, isso é justo? Não é. Esses jogos de azar também acabam gerando cobiça, desejo de ter mais sem trabalhar. O fruto do trabalho é abençoado, mas desejar enriquecer à custa do dinheiro dos outros é cobiça. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cobiça é desejar bens materiais acima de valores eternos, gente. Gera cobiça, afronta o amor. Então não deve ser feito isso, gente. Jogos de azar não é coisa para crente. E tem um monte de crente que cai nisso. Tem gente ainda que se engana, fala assim, mas se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar o dízimo para a igreja. Não adianta você querer enganar Deus, gente. Deus já falou que está errado. É diferente quando você vai num supermercado, faz a compra, e aí o supermercado quer abençoar um dos seus clientes com um carro, com uma cesta básica, com um carrinho cheio de compra, e beleza, é alguém que quis te abençoar. Ninguém envolveu recursos alheios, tirou do leite da criança, do pão, não. Pessoas compraram naturalmente, o dono do supermercado quis abençoar você, o shopping quis abençoar você, amém. Não é jogo de azar. É uma promoção abençoadora. Amém, gente? Glória a Deus, estão entendendo? Mas os jogos de azar não. Tem um princípio de injustiça. Gera cobiça e desejo de se dar bem à custa dos outros. Quebra um princípio, mais de um princípio divino. É falta de amor, quebra o princípio da justiça, não é justo. E também quebra valores do reino de Deus e acaba gerando cobiça. Terceiro teste, com relação à voz interior, o teste da parceria. Será que Jesus faria isso comigo? Será que Jesus faria isso comigo? A festa tal. Mas todo mundo vai. Mas será que Jesus iria lá com você? Naquele ambiente, naquele lugar, Jesus estaria com você? Teste da parceria. Será que Jesus faria isso comigo? Você vai abrir um negócio e esse negócio tem um monte de coisa errada. Será que Jesus entraria de sócio com você nesse negócio? Pastor, mas eu vou me dar bem. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente perdendo a alma. Sim. Com coisas que parecem ser boas. Lembre-se, nessa parceria, Deus é o nosso piloto, Deus é o guia da nossa vida. Ele não é copiloto, ele não é seu coleguinha, não, ele é seu
Senhor, Ele quer morar em você, somos morada de Deus, Ele vive em mim. Será que Jesus faria isso comigo? Será que Jesus pisaria nesse lugar onde eu estou pisando? Teste de parceria. Quarto princípio, teste da presença. Isso promove vergonha em mim? A Bíblia diz que aonde eu estou, Jesus está comigo. Será que isso que eu estou fazendo promove vergonha em mim? Jesus está vendo. Como é que Jesus olharia para mim fazendo isso? Se eu escutar essa voz e fizer isso que essa voz interior está me mandando fazer, será que isso geraria vergonha em mim? E se Jesus voltar na hora em que eu faço isso, como é que eu ficarei diante de Jesus? Teste da presença. E às vezes a gente faz coisas, gente, e se esquece que Deus é onisciente. Deus tem a ciência de todos os fatos, conhece todas as coisas, e Deus é onipresente, está em todos os lugares, com a sua presença, ou abençoando, ou sustentando, ou a sua presença em juízo. Sustentando e abençoando, todo mundo quer. Sim ou não, gente? Mas em juízo, você não quer. A presença de Deus, às vezes, pode estar em juízo. Teste da presença. Se Jesus voltar, na hora em que eu faço isso, e aí? Será que eu subo com ele? Ou vou ficar para trás por chicote do anticristo? Por juízos terríveis. Eu tenho 3 pregações, gente, aqui que eu já fiz na igreja, sobre os 7 selos dos juízos de Deus, as 7 trombetas e os 7 cálices da ira de Deus. 21 juízos terríveis que virão sobre a terra no período tribulacional. Jesus está voltando, quem não subir com ele vai ficar para o chicote do inimigo. E vai ficar também debaixo do juízo de Deus sobre a terra. A ira de Deus será derramada sobre a terra como nunca antes na história da humanidade. E a Bíblia diz, se esses dias, esses 7 anos, que são 3.000 e poucos dias, 3 anos e meio, 1.800 e poucos dias, depois mais 1.800 e poucos dias, 7 anos proféticos, se esses dias não fossem encurtados, não sobraria ninguém na terra. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero ficar para trás. Amém? Quem quer subir com Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero estar preparado na volta de Jesus. Quinto teste, já estamos encerrando, o teste da pureza. Teste da pureza, 1 Coríntios 10, 31. Existe alguma glória para Deus nisso? E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Isso que eu estou fazendo promoverá a glória de Deus? Deus será glorificado ouvindo essa voz e fazendo isso, Deus será glorificado ou desonrado? Posso pedir honestamente para Deus abençoar isso que eu estou fazendo? Muitas vezes você vai ter a convicção no seu interior que não se deve fazer. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. E por último, gente, o teste da paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração. Dentro de nós existe um juizinho. Vermelho, amarelo, atenção, amarelo, vermelho, está proibido de fazer isso. Isso deve ser expulso da sua vida. E o cartãozinho verde, vai meu filho, pode fazer. Seja a paz de Cristo árbitro no seu coração. Se é duvidoso, irmão, pastor, mas eu estou com dúvida, não faça. Na dúvida, não ultrapasse. A Bíblia é o grande guarda-reio de Deus, a nossa consciência.
São os nossos, a Bíblia e a nossa consciência são os muros protecionais de Deus. Guard-rail são aqueles muros de proteção na beira das estradas, principalmente nas montanhas. Para quê? Para que os caminhões, os ônibus, os carros não caiam montanha abaixo. A palavra de Deus é um guard-rail. Não é porque Deus tem prazer em colocar limites em você, não, é porque os limites de Deus na sua palavra protegem você de se arrebentar ladeira abaixo da vida. Fala comigo, a Bíblia são limites protecionais, abençoadores. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Então são esses 6 testes. O teste da proclamação. Será que Deus declarou que isso é errado na sua palavra? Segundo teste, o teste do princípio. Será que isso é proibido na Bíblia como princípio? Não deve ser feito? Terceiro teste, o teste da parceria. Será que Jesus faria isso comigo? Quarto teste, o teste da presença. Isso promove vergonha em mim diante do Senhor? Se Jesus voltar agora, para onde eu vou? O teste da pureza. Será que isso que eu estou fazendo, ou que eu vou fazer, segundo essa voz interior, promove a glória de Deus? Ou vergonha e terror eterno? E o sexto teste, o teste da paz. Seja a paz de Cristo um árbitro no vosso coração. Uma consciência limpa. Um coração que não está apertado, angustiado, cheio de culpa, mas um coração límpido, transparente, puro diante do Senhor. Amém? A Bíblia diz, bem-aventurados, puros de coração, porque estes verão a Deus. A Bíblia também diz, tudo é puro para os puros, o contrário também é verdadeiro. Tudo é impuro para quem é impuro. Já viu aquela pessoa que vê pecado em tudo? Irmão, então porque ela está cheia de pecado. Tem gente que é assim, legalista, fariseu, vê defeito e pecado em todo mundo, mas não se olha no espelho. Toma cuidado com a religiosidade, toma cuidado com o legalismo. Olhe para dentro de você, querido, se nós olhássemos para dentro de nós, para as nossas próprias vidas, nós já temos tarefa e trabalho suficiente. Quando olharmos para o outro, vai ser no sentido de ajudar, de apoiar, de dar graça, de amor, de orar por ele, de ajudá-lo a vencer o pecado e não apontar o dedo acusador. Porque toda vez que a gente aponta o dedo acusador, tem 3 dedos que estão apontando para nós. Às vezes parece que nós esquecemos que também somos pecadores. E se não fosse a graça de Deus, irmãos, todos nós estaríamos já queimando no inferno. Se Deus fosse perfeccionista, assim como você é perfeccionista, você já estaria torrando no inferno. Deus é perfeito, mas Ele não é perfeccionista. Pelo contrário, Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Sim, Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo. Ele pune o pecador impenitente, a sua ira é destilada sobre o rebelde, sim. Mas também Ele é cheio de graça, misericórdia, longânimo, benigno, bondoso e maravilhoso. Amém? Quero terminar com a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos falar junto? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso não é para olhar para o outro, não. Esse versículo é para você e para mim, para cada um de nós pecadores. Amém? Quem aqui vai ouvir a voz do bom pastor e vai seguir as orientações do bom pastor, que é Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas seguem as minhas
palavras. Amém? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Quem vai perceber mais a voz do Espírito Santo falando com você? E lembre-se, Deus pode falar através da nossa consciência, da lei de Deus escrita no nosso coração, que a Bíblia, nós começamos lendo sobre isso em Hebreus 10. A nossa consciência, Deus pode usar pessoas para falar conosco, Deus pode falar diretamente com voz audível no nosso interior, é principalmente sobre isso que nós estamos falando, ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é lâmpada do homem. É a nossa lâmpada. Deus pode usar a palavra de Deus, Deus pode usar um profeta, Deus pode usar quem Ele quiser para falar conosco. Precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz do bom pastor. Amém? Será que é possível ouvirmos a voz de Deus, gente? Sim ou não? Será que só os iluminados podem ouvir a voz de Deus? Só os pastores, só os profetas, só os mestres da palavra? Não. Todas as ovelhas de Jesus podem ouvir a voz do bom pastor. Amém? O que você vai fazer com essa voz? E lembre-se que existem 3 vozes que falam conosco. A voz da minha alma, a voz de Satanás e dos demônios e a voz do Senhor. Quem é que tem falado com você? Vamos colocar de pé, terminarmos orando juntos diante do Senhor. Glória a Deus. A Júlia vai puxar aqui um louvor também conosco. Glória a Deus. Mateuzinho, lembra de fechar aqui, tá? Pode fechar. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, continue conectado conosco. E Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração comigo. Fala assim comigo: Senhor, eu quero. Bem alto, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz e escutar o teu coração. O Senhor me deu um coração novo. E eu quero ter esse coração cheio da palavra de Deus, guiando a minha vida e o meu andar. Fala comigo: Senhor Deus, fala ao meu interior. Usa pessoas para falar comigo. Que eu possa te ver e te ouvir na natureza também. Que eu possa ter paz no meu interior. Que eu possa ouvir a voz da minha consciência. Que eu possa ouvir a tua voz através da tua palavra. Que eu possa ouvir a tua voz através de pessoas de Deus na minha vida. Senhor, eu quero. Bem alto, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ouvir a voz do bom pastor. Ser conhecido por ti. E ser guiado pela tua voz. Senhor, fala comigo todos os dias. Coloca desejos santos no meu coração. Realiza cada um deles no poder do teu Espírito. E realiza sonhos que estejam em alinhamento com o teu coração. Eu quero passar pelo teste da proclamação. Passar pelo teste dos princípios. Passar pelo teste da parceria com Deus. Passar pelo teste da presença de Jesus. Passar pelo teste da pureza. Passar pelo teste da paz. Ouvindo a tua voz através desses filtros de Deus. Fala comigo, Senhor. Fala no meu interior. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Não saia ainda. No final ainda vou terminar orando por você. Aleluia. Que lugar, tu és real.
Aqui.